A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e hoje estaremos vendo mais um estudo da nossa série Declaração de Fé Explicada. Série esta que trata da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando o capítulo 22, que trata de um dos pilares da nossa fé cristã, que é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, sobre esse assunto, portanto, já adentrando ao texto, o capítulo 22 se inicia com a seguinte afirmação: cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Nessa gloriosa vinda, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para falarmos, portanto, desse assunto, que é escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, é importante compreendermos, portanto, que a Assembleia de Deus, ela defende uma visão que é conhecida como pré-milenismo, porque ela acredita no milênio literal e que Cristo virá antes do milênio. Dentro dessa perspectiva pré-milenista, diferente do pré-milenismo histórico, que acredita não numa divisão de fases da vinda de Cristo, a Assembleia de Deus ela defende a visão dispensacionalista clássica. Essa linha de pensamento, o dispensacionalismo clássico, acredita que toda a história da humanidade foi dividida em dispensações, em eras em que Deus teve um relacionamento com a humanidade. Hoje, por exemplo, estamos na dispensação da graça, em que Deus está derramando da sua graça sobre todos os povos, sobre todas as nações, através do Evangelho, da pregação do Evangelho e a salvação numa perspectiva universal através da obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, claro, a última dispensação, por exemplo, a Assembleia de Deus defende que será o milênio, que trará a consumação da história da humanidade. Bem, o dispensacionalismo, além de tudo isso, faz uma distinção entre Israel e igreja. Isso é importante. Não que para a salvação haja dois tipos de salvação, não é isso. O dispensacionalismo, claro, prega que a salvação somente é em Jesus, e todos os santos do Antigo Testamento, como todos os santos do Novo Testamento, são salvos pela obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas acredita-se que muitas das profecias e das promessas que foram feitas a Israel ainda não se cumpriram, e são promessas de perspectiva temporal que ainda haverão de se cumprir, e elas terão essa consumação no milênio. Isso é importante para que a gente inicie para falarmos sobre a segunda vinda de Jesus. Por quê? Para que você compreenda, a Assembleia de Deus, então, ela é pré-milenista, ela é dispensacionalista e ela é pré-tribulacionista. Ou seja, ela crê que, na verdade, o Senhor Jesus, ele virá para nós que somos a igreja antes da grande tribulação, e a volta de Cristo, a sua segunda vinda, tem duas fases. Essas duas fases, a primeira fase, que é para a igreja,
livrando a igreja de passar pela grande tribulação e a sua segunda fase, que será uma manifestação visível, notória e explícita para toda a humanidade, em que Cristo, sim, estará vindo trazer o juízo sobre as nações e estará inaugurando o milênio. Bem, eu fiz aqui uma síntese da nossa visão escatológica, da visão dispensacionalista clássica que a Assembleia de Deus defende. Agora vamos devagar e vamos ver parte a parte esse assunto. Como falei, a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista, ou seja, acredita, portanto, que a igreja não passará pela grande tribulação. Para isso, portanto, como nós falamos, ela crê na volta de Jesus em duas fases. A primeira fase, como é o primeiro tópico da nossa declaração de fé, no capítulo 22, fala, portanto, do arrebatamento da igreja. Nós cremos, a Assembleia de Deus defende abertamente, inclusive não só aqui na declaração de fé, mas no próprio credo, que os santos do Senhor, eles não passarão pela grande tribulação, mas eles, na verdade, serão isentos de passar por essa grande tribulação, porque o Senhor Jesus prometeu que nós não iríamos passar pela ira vindoura. Um texto muito utilizado, inclusive, é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, em que Paulo fala disso, que nós não estaríamos sendo alvos da ira vindoura. Ou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10, também que fala dessa ira vindoura. Ou lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que é falado, sim, dessa tribulação que haveria de vir, esse dia de sofrimento que haveria de vir sobre a humanidade, e a igreja estaria sendo protegida disso. Então, a ideia, portanto, do arrebatamento é que Cristo estará vindo de forma iminente, e a ideia da iminência da volta de Jesus é outro grande pivô para a defesa pré-tribulacionista. Por quê? Porque Jesus prometeu realmente que o dia e a hora dele, da volta dele, ninguém sabe. Será algo repentino, será algo imediato, será algo iminente. Ninguém vai estar esperando, vai ser de uma vez. Ora, se fosse, portanto, numa outra corrente, dá-se a entender, por exemplo, que nós poderíamos presumir a volta de Jesus. Se a igreja estiver passando pela grande tribulação, presumiremos sim o dia da volta dele. Mas na visão pré-tribulacionista, ninguém sabe, porque estaremos aqui num momento como este, que nós não estamos vivendo normalmente, e de repente, os servos de Deus serão arrebatados, trasladados, desaparecerão. Então, a iminência da volta de Cristo é uma das grandes defesas do pré-tribulacionismo, da visão dispensacionalista clássica, em que o arrebatamento será algo que as pessoas não estarão esperando, pode ser agora. Então, a crença do arrebatamento é a seguinte: o Senhor Jesus, ele virá dos céus e ficará nos ares. Os que morreram em Cristo, é a primeira parte do arrebatamento. Os santos do Senhor que morreram vão ressuscitar, e tendo eles, claro, um corpo já glorioso. E os que estão vivos aqui neste mundo serão retirados da terra. O termo arrebatamento significa isso mesmo, tirados à força. Harpazo do grego, raptus, eles serão raptados de forma inesperada para eles se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares e assim estarem para sempre com o Senhor. Os textos como de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que diz o seguinte, que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-nos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma das bases esse texto. E um outro texto, que é 1 Coríntios, lá no capítulo 15,
No versículo 51 em diante, do 51 ao 57, também fala do soar da última trombeta e dos santos do Senhor, os mortos ressuscitando e os que estão vivos sendo também glorificados. Então, a nossa crença, portanto, é que Jesus ele estará vindo de forma repentina para retirar sua igreja, para que ela não passe pela grande tribulação. Bem, é interessante que na perspectiva nossa assembleiana, na perspectiva dispensacionalista, o arrebatamento é o estupim, é o momento inicial para o desenrolar das últimas coisas. É por causa do arrebatamento que a dispensação da graça terá o seu encerramento e haverá o início, sim, do que é denominado como 70ª semana de anos, que é o que é falado lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25 em diante. O que seria essa 70ª semana de anos? Seria a última semana para Deus fazer a purificação sobre a casa de Israel, semana de anos. 69 semanas de anos já foram cumpridas, mas elas foram interrompidas quando o povo de Israel rejeitou Jesus, rejeitou o Messias, e ali foi iniciada a dispensação da graça, essa dispensação a qual nós estamos vivendo. Ela será concluída, essa dispensação, com arrebatamento, pois a igreja será tirada da terra e ali será aberta, portanto, a 70ª semana de anos, ou seja, os 7 anos em que Deus estará trazendo o seu juízo, estará trazendo a purificação, estará trazendo a sua ação poderosa, não só sobre o povo de Israel, mas sobre o mundo inteiro, porque será o dia do Senhor. Bem, no material de vocês também, nós temos o segundo tópico falando do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Quando acontece o arrebatamento, a igreja de imediato é levada à presença de Deus e é levada para o tribunal de Cristo, como é dito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vai haver esse tribunal de Cristo. Em Romanos, capítulo 14, verso 10, novamente é falado desse tribunal. O termo tribunal aqui não está se falando de julgamento, como haverá o juízo final, como é apresentado em Apocalipse 20. O tribunal aqui, o termo grego que aparece lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, é bema. Não é como o tribunal de julgamento e de juízo, como o juízo final, ou um tribunal da época mesmo que julgava os seus criminosos. Mas, na verdade, esse bema era uma plataforma alta que era levada para os jogos e que os campeões dos jogos recebiam ali dos juízes da arena as suas coroas, as suas recompensas, os seus galardões. Bem, a igreja sim será julgada, mas por esse julgamento, porque ela vai estar sendo julgada ali assim que ela for arrebatada, para receber, cada um de nós recebermos os nossos galardões pelas obras que fizemos aqui pelo Senhor. Agora, o que é o galardão? E aí aqui é um X da questão mesmo, porque há um grande debate sobre o que seria esse galardão. Alguns acham que o galardão seria uma espécie de patente, de hierarquia. Por exemplo, alguns acham que aqueles que fizeram mais para Deus, como o apóstolo Paulo, receberão um título ou estarão numa hierarquia superior, como uma espécie de rei, e aqueles que fizeram menos seriam apenas servos. Haveria essa hierarquia e isso seria visível tanto no milênio quanto na eternidade. Outros acham que não é isso, mas está relacionado a uma ideia de intimidade com Deus, porque mesmo todos sendo iguais, mas alguns estarão mais próximos do Senhor Jesus do que outros, no sentido de serem esses galardoados. E de onde parte essa ideia? Por exemplo, os que defendem ela dizem que, por exemplo, quando Jesus estava aqui na terra,
dos 500 discípulos de Jesus, só 70 foram comissionados por ele. Dos 70, somente 12 eram apóstolos. Dos 12, só 3 é que viram os maiores e grandiosos milagres de Jesus. E dos 3, só um conseguia colocar a cabeça no peito dele. É nessa ideia que muitos dizem que serão os galardões. Ou seja, alguns estarão mais próximos de Cristo do que outros. Uma coisa é certa, é que, como a Bíblia mesmo profetiza, tanto os santos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento estarão unidos agora numa só ceia, no momento de alegria, porque logo depois do tribunal de Cristo haverá sim as bodas do Cordeiro, uma grande festa, um momento de alegria em que todos nós estaremos ali louvando e exaltando o nosso Senhor, um momento de festas no céu, porque afinal de contas a noiva agora está com o noivo e esse casamento nunca mais será rompido, pelo contrário, estaremos para sempre com o Senhor. Bem, enquanto haverá essa festa grandiosa no céu, aqui na terra haverá a grande tribulação, como nós já falamos. O que será essa grande tribulação? Como nós já dissemos, serão 7 anos em que Deus estará derramando do seu juízo sobre a humanidade. E durante esses 7 anos, haverá a manifestação, por exemplo, do anticristo. Ele aparecerá, na verdade, como um salvador da pátria, um salvador do mundo mesmo. Ele vai estar trazendo a solução, tanto econômica, quanto social, quanto cultural para a humanidade. E ele será alguém que chamará a atenção de todos. Como os textos bíblicos nos dão a entender, ele será um homem sábio, será um homem inteligente, será um homem que chamará a atenção até com seus prodígios. As 10 principais nações do mundo estarão com ele. Ele trará uma unificação das nações do mundo. Ele será um político, possivelmente, apesar de estar no meio gentílico, mas terá suas raízes do meio hebreu, do meio do povo judeu. E ele terá ao seu lado o falso profeta. Se você ler Apocalipse capítulo 13, lá aparecem as 2 figuras, as 2 bestas. A besta que emerge das águas e a besta que emerge da terra. Ambos estão sendo ali apresentados. Um é o anticristo e o falso profeta. E o anticristo, ele trará nos seus primeiros 3 anos e meio soluções para o mundo. Por quê? Imagine, assim que a igreja some, o grande problema, a grande catástrofe que acontecerá no mundo. Centenas de milhares e de milhões de pessoas estarão sumindo. De repente, haverá grandes problemas em questões sociais, políticas em todo o mundo. E esse homem aparece trazendo a devida solução. E ele será tão persuasivo ao ponto de que o povo hebreu dirá que ele é o Messias, crerá que ele era o Messias prometido e inclusive fará uma aliança com esse homem e ele conseguirá reconstruir o templo de Jerusalém, o antigo templo de Salomão, e ele conseguirá reconstruir. E depois de 3 anos e meio é que o povo de Israel vai acordar, porque ele fará uma imagem de escultura, uma abominação, como é assim dita pela Bíblia, como é dito assim tanto pelos textos veterotestamentários como neotestamentários. Ele se sentará no trono pensando ser ele Deus, e ele mesmo estará colocando um ídolo dentro ali do templo. E isso será uma abominação para o povo hebreu, e ali o povo vai entender, esse não é o Messias, esse é o falso Messias, como também foi profetizado pelo profeta Daniel. O verdadeiro Messias foi aquele que nós crucificamos e foi aquele que nós tanto repudiamos. Ele é o verdadeiro Messias. Então, Israel será perseguida. Bem, durante esse período da grande tribulação, todos aqueles que estiverem seguindo ao Senhor Jesus serão perseguidos. E haverá salvação? Sim, haverá, porque
Muitos chegam a dizer que o Espírito Santo sairá da terra. O Espírito Santo não sai da terra porque ele é onipresente. Haverá, na verdade, uma mudança na nossa realidade, porque a igreja sim foi retirada da terra. A função do Espírito Santo como paráclito da igreja é que não existe mais, mas salvação continua da mesma maneira, porque Deus estará salvando. E Deus levantará as testemunhas para pregarem. Quem são elas? Aí é um grande debate. Alguns acham que as testemunhas serão Enoque e Elias, que vão vir para morrerem. Outros chegam a dizer que é Moisés e Elias. Outros vão dizer que é Pedro e Paulo. Chegam a dizer alguns teólogos. A maioria dos teólogos dispensacionalistas acreditam que naquele momento se levantará dois grandes profetas que estarão pregando a mensagem do reino, pregando a mensagem do Messias. Eles serão mortos, eles serão ali jogados os seus corpos durante 3 dias diante de todos, depois ressuscitarão e ascenderão aos céus. Então, acredita-se, portanto, nesses dois grandes profetas. Haverá uma pregação em massa do Evangelho. Por quê? Porque o povo de Israel, depois que reconhecer que ali não era o Messias, mas era o anticristo, eles vão entender claramente que o Messias verdadeiro é o Senhor Jesus e haverá uma grande conversão de judeus. A Bíblia ainda apresenta lá em Apocalipse 7 os 144 mil, e esses 144 mil possivelmente serão de judeus, e judeus que estarão pregando o Evangelho para o mundo, e haverá, como eu disse, uma grande quantidade de conversões nesse período, tanto de judeus quanto de gentios, e haverá uma perseguição maciça. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 7 é falado de uma grande multidão que tem as suas vestes salpicadas no sangue do Cordeiro, e que são inúmeras essas pessoas que estão vindo da grande tribulação, ou seja, são mártires que estão morrendo pelas mãos do anticristo, que estarão entregando suas vidas pela fé, que não estarão aceitando a marca da besta, que não estarão sendo dominados por este anticristo, por esta ideologia. Bem, a grande tribulação se encerra quando, no fim dos 7 anos, o anticristo convocar as suas principais nações aliadas para vir destruir o povo de Israel. E haverá a famosa batalha do Amargedon, no vale de Jezreel. E essa multidão vai vir para destruir o povo de Israel. E a Bíblia chega a dizer que é uma multidão grandiosa, ou seja, muitos judeus serão ali massacrados, mortos. E no último instante, o povo hebreu, vendo que não tem mais como se defender, os judeus vendo que não tem mais o que fazer, eles vão clamar pelo Senhor Jesus. E nesse momento em que tudo parecia perdido, o Senhor Jesus, agora a segunda fase da volta de Cristo, a primeira o arrebatamento e a segunda fase da volta de Cristo, Cristo está encerrando ali as bodas do Cordeiro e ele vai descer conosco, com a igreja glorificada. E agora ele vem para salvar o povo de Israel. E ele descerá dos céus. E é o famoso texto lá de Apocalipse 19, Jesus descendo no cavalo branco e na sua coxa estando escrito ali Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e da sua boca saindo a espada. E a Bíblia diz claramente, com o sopro da sua boca, como é dito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele destruirá aquele homem abominável que é o anticristo, o falso profeta. Ele destruirá aqueles povos que estavam ali para destruir o povo hebreu. Ele vai destruir aquele exército, vai lançar ali o anticristo e o falso profeta já no Guiena, no lago de fogo e enxofre. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, no mesmo monte que ele ascendeu. Agora ele pisa voltando com todo o poder e glória. Ele salva naquele momento o povo de Israel, os judeus, e ele agora vem inaugurando o milênio para que todos vissem agora, e os judeus aceitam realmente que Jesus Cristo é o Senhor, que todos agora vão aceitar que ele realmente é o Messias, e ele pisa no Monte das Oliveiras, que se torna uma grande planície, e ele vai ter o que é dito ali em Mateus 25, que é o julgamento das nações. As nações que estiveram
ao lado do povo de Israel, elas serão poupadas para adentrarem ao milênio, mas as nações que não, elas serão condenadas, destruídas e já lançadas ali na condenação, porque eles ali não estiveram ao lado do Senhor Jesus, mas aceitaram a marca da besta, mas foram seguidores da besta. Então, o milênio se inaugura, como é apresentado ali em Apocalipse 20. E o que acontece? Satanás é preso durante o milênio, e é assim que o dispensacionalismo prega. Os santos do Senhor que morreram no milênio vão ressuscitar para reinarem com Jesus no milênio, e as pessoas que elas foram neutras a toda essa ação do anticristo, que elas até mesmo creram no Senhor Jesus, elas também adentrarão ao milênio para reinarem com Jesus durante esse período. E nós, a igreja, estaremos numa posição de glória. Como Jesus disse, nós estaremos assentados ao lado dele, nós estaremos reinando com ele, nós estaremos numa posição de glória e vai haver um momento de alegria e felicidade como esse mundo nunca teve, até numa perspectiva híbrida, porque a igreja já estará glorificada, mas haverão pessoas como judeus, como pessoas gentílicas, que elas ainda não foram glorificadas. Por isso que ainda haverá morte no milênio. Mas como é dito lá em Isaías, lá no capítulo 61 de Isaías, quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, porque vai ser um momento de alegria, de paz, e em que o pecado praticamente vai estar extinto. Porém, ao fim dos 1000 anos, existe um debate se são 1000 anos literais ou se são 1000 anos simbólicos, porque pode ser muito mais do que 1000 anos. Mas uma coisa é certa, ao fim desse período, Satanás será solto e ele enganará as nações. Aí você diz, como é que ele enganará as nações se as pessoas vieram da grande tribulação, foram poupadas pelo Senhor? Na verdade, as pessoas que vieram da grande tribulação, todas elas já terão morrido. Porque, na verdade, como eu falei, elas eram seres mortais ainda, não tinham sido glorificados. Mas eles terão morrido, mas morrido crendo no Senhor. E quem serão esses que estarão agora fazendo parte do exército de Satanás, sendo enganados por Satanás? Serão os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, serão os descendentes dessas pessoas. Eles sim serão enganados por Satanás. E haverá a famosa batalha de Gog e Magog, em que essas nações virão contra o Senhor Jesus, virão ali contra o reino do Mestre, e cairá fogo do céu sobre todos estes, e haverá o fim. É assim que a Bíblia nos apresenta em Apocalipse, e logo depois disso, a eternidade. Logo depois disso, nós sabemos que haverá o juízo final, o trono branco, todos os que estão no inferno vão ressuscitar, todos os que estão mortos vão ressuscitar, vão passar pelo juízo final, vão serem condenados eternamente para o lago de fogo e enxofre. A terra, vai haver o novo céu e a nova terra, e nós, a igreja, junto com os salvos do milênio, junto com os salvos da grande tribulação, que será só uma igreja, um só povo, adorando a Deus, nós estaremos para sempre louvando, bendizendo e estando ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa é certa, tudo vai ter como estupim o arrebatamento, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós assembleanos cremos nessas duas fases da volta de Jesus. Na primeira fase, o arrebatamento, na segunda fase, em que Cristo virá trazendo um milênio. Então nós cremos nessas duas fases. E uma das grandes defesas que nós temos é a iminência da volta de Jesus. Jesus está voltando a qualquer momento. Por isso que cremos que a noiva e o Espírito dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E assim como Deus poupou Enoque para que não passasse pelo dilúvio, mas o retirou do mundo, assim como Deus poupou o povo de Israel para que não fossem destruídos pelas águas do Mar Vermelho,
mas eles puderam passar e foram isentos, assim também nós estaremos sendo livres do juízo de Deus sobre essa terra. Porque como também Ló e a sua família foram tirados ali de Sodoma e Gomorra, nós não estaremos passando por esse juízo de Deus que haverá na grande tribulação. É assim que a Assembleia de Deus prega, porque o juízo de Deus na grande tribulação estará sendo destinado para este mundo, para o povo hebreu que o negou, para as nações deste mundo que estão cada vez mais perdidas, mas a igreja de Jesus estará eternamente glorificada ao lado do Senhor Jesus. E como Jesus prometeu em João 14, aonde ele estiver, nós estaremos também. Essa é a promessa dele para as nossas vidas. Então nós cremos nessa perspectiva. Somos pré-milenistas, somos dispensacionalistas e somos pré-tribulacionistas. Bem, se você gostou desse estudo, eu convido você mais do que nunca a buscar mais desse conhecimento. Quero recomendar para você aqui alguns livros que são bons para você. Um livro muito bom para você que fala do dispensacionalismo no modelo clássico que a Assembleia de Deus defende, é Plano Divino através dos Séculos. É um livro pequeno, de fácil leitura, do pastor Lawrence Olson. É um livro fantástico para você, muito bom para que você aprenda a nossa perspectiva assembleiana. Um segundo livro, e esse é um pouco mais robusto, mais profundo, é o livro de Dwight Pentecost. Esse livro é muito bom porque ele traz minúcias, detalhes, e o nome desse livro é Manual de Escatologia. Você vai estar vendo essas informações que nós repassamos aqui rapidamente para você. Um outro livro muito bom que eu indico para vocês é a nossa teologia sistemática, que eu sempre tenho indicado, que é a de Stanley Orton, a Teologia Sistemática Pentecostal. Outro livro, que esse já é do próprio Seminário de Teologia, o nosso, é o nosso livro de Eclesiologia e Escatologia, que foi escrito pelo professor Rômulo e pelo professor Washington. É um livro muito bom que vai estar falando também sobre esse assunto. Um outro livro ainda que eu quero indicar para vocês é esse livretinho aqui. Esse é curto, é acessível, esse livro é de minha autoria e trata desse assunto, da nossa visão assembleiana, da perspectiva dispensacionalista clássica. É um livro além de acessível, barato. Se você quiser adquirir para aprender esses fundamentos de fé, nos procure no Seminário de Teologia, no CETADEM. Outro que eu quero indicar sempre para você, se você é iniciante da fé, nessa revista de discipulado nós temos também falando sobre a segunda vinda de Jesus. Inclusive, nós temos esse mapa inicial aqui falando das duas fases da volta de Jesus, para ajudar você a compreender a visão escatológica que a nossa igreja tanto defende. Bem, ao término desse estudo, portanto, o que eu peço a você é que deixe aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe aí embaixo, nós poderemos de alguma forma tentar lhe ajudar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, esteja com a gente, aprenda mais e mais ainda, vem estudar conosco aqui no CETADEM para você aprender mais e mais, para que você conheça mais e mais, não só da escatologia, mas de nossas doutrinas cristãs e você possa ser um verdadeiro defensor do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e que possamos estar gritando bem alto: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.